E o sétimo episódio dessa 11ª temporada de Futurama veio trazendo uma paródia da pandemia, onde um novo e perigoso vírus se espalhou pelo mundo inteiro, o que fez todos virarem anti-vacina. Além do que, o Hermes provou que, sem dúvida nenhuma, é o maior corno da série. Ficou curioso? Então fica até o final que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. O episódio começa com as pessoas comemorando por finalmente terem vencido o Covid-19, e pela faixa de comemoração deles, essa é a terceira vez em pouco mais de 1000 anos que eles pensam que derrotaram esse vírus. Mas, inesperadamente, um novo e perigoso vírus começa a atacar o mundo, o Explovid-23, que se espalhava através dos mutantes que viviam nos esgotos de Nova York. Os sintomas desse novo vírus incluíam uma raiva incontrolável e uma tosse leve. Mas, para tentar impedir que esse novo vírus se espalhasse, a entrada ou saída dos esgotos estava sendo completamente proibida. Porém, a Lila acabou dando um jeitinho de burlar esse isolamento para poder ver seus pais, o que termina sendo uma péssima ideia, porque durante essa visita ela acabou sendo infectada. Então, sem ligar para essa história de vírus, Lila vai fazer uma entrega para a festa do fim da Covid, e assim ela acaba espalhando um novo vírus e contaminando muitos que estavam por lá, o que dá origem a uma nova pandemia, a pandemia do ódio, porque todos que eram infectados ficavam com uma raiva excessiva e começavam a brigar com qualquer um que estivesse por perto. Lila estava furiosa e se recusava a admitir que estava doente, e por isso o professor desenvolveu um teste para saber quem estava contaminado e quem era naturalmente mal. Basicamente, se enfiava um cotonete gigante no nariz até cutucar o cérebro e recolhia uma pequena amostra de matéria cerebral para análise. Depois disso, os resultados saíam automaticamente nas hastes do equipamento. Uma carinha sorridente significava que a pessoa estava sem vírus e uma carinha triste significava que estava contaminado. Então, depois que toda a tripulação faz o teste, Lila termina sendo a única contaminada entre eles, e por isso o professor a isola em uma cúpula de raiva lá no telhado da empresa. Se eles tivessem feito isso quando ela saiu dos esgotos, toda essa confusão não estaria acontecendo. Enquanto isso, lá na Casa Branca, mesmo sem saber como o vírus se espalhava, o presidente acaba decretando que era obrigatório o uso de máscaras. E o mais doido é que não existia um consenso de onde se usava a máscara. Cada um usava onde queria, na boca, no queixo, no nariz, na testa, nas costas, e esse maluco aí até usou na nuca. O importante era estar com a máscara, não importa onde. Então, graças aos novos métodos de prevenção, os funcionários da Planet Express começaram a trabalhar remoto, usando um aplicativo chamado Gloom, que é basicamente uma paródia do Zoom. No entanto, essa ideia não deu muito certo, porque tinha familiares atrapalhando a reunião, funcionários com internet ruim, outros funcionários usando filtros, e até mesmo teve uma mulher que invadiu a reunião deles. Então, percebendo que nada disso estava dando certo, o professor manda que todos os funcionários voltassem para a empresa, porque afinal de contas, tudo que eles faziam violava o protocolo de saúde e segurança, então não seria muito diferente do habitual eles irem para lá. Então todos vão para Planet Express, usando máscaras, é claro. Mais desconfiada, Amy diz que ouviu por aí um boato de que o vírus nem era real, e era uma grande farsa igual a viagem à Lua. O problema é que a Amy havia crescido em Marte e já visitou a Lua, e ela estava espalhando essa informação mesmo sabendo que era mentira. Mas, cansado de todas essas teorias da conspiração, Hermes diz que eles precisavam analisar os fatos sobre o vírus. Ele causava raiva excessiva, se espalhava através de saliva e provocava gemidos de fúria constante, ou seja, eram todos sintomas clássicos de zumbização. E segundo Hermes, a única cura para isso era o voodoo. O professor então acha isso uma grande bobagem e diz que as pessoas deixaram de acreditar em voodoo lá na época do Fry. E por causa disso, todos começam a rir de Hermes por causa dessa sua teoria maluca. Mas, não se dando por vencido, Hermes volta para casa e chama sua família para ir até Nova Orleans procurar uma maneira de derrotar o vírus com o voodoo. Mas lá Bárbara se recusa a ir com ele, dizendo que cresceu em uma família praticante de voodoo e que não queria mais nada relacionado a esse mundo.
Então, convencido de que essa era a única maneira de acabar com o vírus, Hermes vai sozinho para Nova Orleans e, usando uma máquina de vidente, ele consegue pistas sobre as pessoas que faziam voodoo naquela cidade. Enquanto isso, o prefeito de Nova York anunciava que o maior cientista da cidade, o professor, desenvolveu uma vacina contra o Xplovid-23. Então, enquanto o professor explicava os benefícios de sua vacina potente e pouco testada, o inimigo dele, o Armstrong, aparece dizendo que tinha produzido uma vacina muito mais potente do que a dele. E assim, os dois começam a discutir qual das vacinas tinha o pior efeito colateral, porque aparentemente quanto pior o efeito, mais eficiente eles achavam que essa vacina seria contra o vírus. E aqui eles começaram a brincar com algumas teorias da conspiração da vida real a respeito da vacina do Covid. A vacina do Armstrong causava magnetismo e esterilidade. E acredite se quiser, mas na época do Covid, espalharam isso aqui no mundo real sobre as vacinas e muitas pessoas acreditaram. Mas o Armstrong conseguiu tranquilizar a todos, mostrando como esses efeitos eram bons, porque segundo ele, ter poderes magnéticos era legal e crianças eram chatas. Já a vacina do professor estava cheia de chip 5G, o que faz outra referência à teoria da conspiração que as pessoas acreditavam durante o Covid. Mas o professor tranquiliza a todos, explicando que esses chips serviam apenas para rastrear o vírus e eliminá-lo usando lasers lá do espaço. Olha só as ideias do cara. No entanto, ninguém queria tomar essas vacinas, e aí me explica que era porque as redes sociais estavam cheias de histórias malucas e desinformações sobre o vírus e as vacinas. Por isso, agora ninguém mais acreditava em vacinas. E os grandes responsáveis por espalhar toda essa desinformação eram os omicronianos, mais precisamente o filho de Learn, que a pedido de seu pai estava enchendo as redes sociais com maluquice sobre o vírus. Tudo porque ele sabia que as pessoas na Terra eram burras e acreditariam em qualquer coisa postada na internet. E os omicronianos pretendiam usar isso a seu favor para dominar a Terra. E esse plano funcionou perfeitamente, porque enquanto as pessoas brigavam por causa dessas teorias da conspiração, os omicronianos invadiram e conquistaram a Terra com facilidade. Porém, o vírus acaba sofrendo uma mutação e fica forte o suficiente para contaminar até mesmo os omicronianos, e por isso, enfurecidos graças ao vírus, todos começam a brigar. Enquanto isso, a Lila ainda estava presa no isolamento, e o Fry, como um bom namorado, estava cuidando dela, mas graças à sua raiva excessiva, Lila reclamava de tudo e nunca estava satisfeita com nada. Porém, não aguentando mais ficar longe de sua amada, Fry acaba entrando na jaula sem se importar com as consequências. E como a Lila estava cheia de fúria por causa do vírus, além de ser contaminado, Fry também acaba sendo brutalmente espancado e beijado por ela. De volta ao Hermes, ele acaba rastreando os praticantes de voodoo até um antigo cemitério, onde conhece um robô totalmente feito de ossos. Esse robô ajuda Hermes a encontrar uma chave e depois dá uma carona para ele até uma cabana no meio da floresta que pertencia a esses tais praticantes de voodoo. Então, mesmo morrendo de medo, Hermes acaba entrando naquela casa assustadora, que era de ninguém mais ninguém menos que o Barbados Slim, o ex-amante da mulher de Hermes. Barbados então admite ser o líder do centro voodoo e conta que foi o aprendiz da melhor mestre voodoo já conhecida da história, que por um acaso era a La Bárbara, a esposa do Hermes. Então, mesmo odiando Barbados, Hermes pede a ajuda dele para derrotar aquele vírus, e depois de contar sua teoria sobre a zumbização, Barbados até se convence de que ele estava certo, mas diz que só existia uma única pessoa com essa especialização, La Bárbara, que convenientemente aparece lá dizendo que iria ajudar seu marido porque o amava. Apesar de logo em seguida ela admitir ser sexualmente atraída pelo Barbados e ter uma cópia da chave da casa dele. O que não é muita surpresa, porque todo mundo sabe que o Hermes é um grande corno. Barbados então leva eles até o seu santuário de magia, e com isso descobrimos que o que eles chamavam de voodoo ou feitiçaria nada mais era do que a ciência.
La Bárbara então explica o seu plano. Ela queria criar uma poção voodoo que enganasse o corpo, fazendo ele pensar que tinha o vírus, mas sem realmente ter a doença, porque assim o sistema imunológico ficaria enfeitiçado e produziria anticorpos para proteger o corpo de uma infecção futura. Basicamente isso é a vacina que a gente conhece e toma hoje em dia. Então, juntando essa informação com a que o professor disse lá no começo do episódio sobre as pessoas pararem de acreditar no voodoo na época do Fry, me passou uma ideia completamente louca aqui na cabeça, de que em Futurama os anti-vacina dominaram o mundo, e a vacina da forma que a gente conhece hoje foi completamente proibida. E com o passar do tempo, por ser considerado algo ruim e ter resultado, a vacina passou a ser associada à bruxaria. Enfim, só umas viagens aqui da minha cabeça. Mas, para testar se essa poção voodoo realmente funcionava, eles acabam enganando Hermes e o usam como cobaia. E para testar se a raiva excessiva dele tinha passado, Barbados e La Bárbara simplesmente começam a se pegar bem na frente dele. Coitado do Hermes, ele é muito corno. Mas o fato é que Hermes fica apenas com um ódio normal, o que significa que a poção voodoo funcionava perfeitamente. Com isso, eles começam a distribuir a poção voodoo para a população, e como a maioria das pessoas acreditava nas fake news sobre a vacina, elas aceitavam tomar a poção voodoo sem problema nenhum. E o engraçado é que para aplicar essa poção, eles a injetavam nas pessoas através de um boneco voodoo. Então, finalmente curado do vírus, o professor se acalma e se desculpa com Hermes por ter duvidado dele, dizendo que não entendia como o voodoo funcionava, mas agora sabia que seus métodos eram baseados em séculos de estudos brilhantes. Hermes então o perdoa e diz que qualquer magia avançada o suficiente era indistinguível da ciência. O que faz uma brincadeira com uma frase famosa que diz exatamente o contrário disso, que qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível da magia. E o episódio termina assim, mostrando as dificuldades de uma pandemia e como a vacina, quer dizer o voodoo, consegue ajudar a vencer o vírus, mesmo que muitos não acreditem nele. Tão vendo? Voodoo nem sempre é pra jacu.